Bom dia, Brasil! Bom dia a todos. Sei que ainda é bem cedo, 10 horas da manhã, terça-feira, estamos com toda a força já aqui online. Mais uma vez, estamos no Airmeet, no Facebook e no YouTube. Estamos nas 3 plataformas ao vivo. Portanto, se quiser esconder aí do chefe que está assistindo uma conferência, tem sempre a hipótese de esconder no YouTube. Parece que está vendo uma coisa assim, mais interessante, ouvir música. Faz de conta que está a ouvir música e pode ouvir a conferência, não tem problema nenhum. Não, cara, estou só a ouvir aqui música, sem problema. Então, muito bem-vindos ao nosso segundo dia. Hoje vai ser um dia incrível. Vamos ter muitas empresas, muita qualidade. E só tive um bocadinho de informação desta parte do início da adaptação, como é que empresas como o Facebook se adaptaram. Hoje vai ser muito mais a parte de como é que muitas empresas já fazem isso antes da pandemia, fazem os seus procedimentos internos. Vamos ter aqui, desde logo, a começar o Sérgio e o Kevin da Klaxon e o Sérgio da Alstom Brasil, mas logo a seguir vamos ter empresas como a Automatic, David Pontes, que é uma das empresas mais antigas a trabalhar de forma 100% remota. Vamos ter a Doist, a Roberta Vasconcelos da BR Coffee, talvez a palestrante mais conhecida do trabalho remoto neste momento, tem uma cultura incrível. E para terminar, vamos ter o William Gama da Grow Remote a falar do futuro do trabalho no Brasil. E o que é que nos interessa saber mais? Vamos ter hoje uma pausa um bocadinho maior da hora do almoço e, acima de tudo, esta conferência só é possível fazer porque temos o apoio da Klaxon como o nosso patrocinador oficial do Future of Work Brasil, e temos como parceiros o Impact Hub Brasil, que tem feito projetos muito interessantes de impacto no Brasil, a Officeless e a Beer or Coffee, que nos ajudaram a chegar a mais pessoas por todo o Brasil. Muito bem, a introdução está feita e vamos começar quase a hora, já aqui com esta conversa fantástica com o Kevin e com o Sérgio. Kevin e Sérgio, muito bem-vindos ao Futuro do Trabalho. O Kevin já cá esteve ontem, o Sérgio também esteve por cá, mas na parte ali do chat. Muito bem-vindos. Falem um bocadinho daquilo que vocês fazem internamente na vossa empresa. Podemos começar pelo Sérgio na Alstom e depois pelo Kevin aqui na Klaxon, nosso patrocinador oficial. Bom, bom dia, Gonçalo. Bom dia, Kevin, meu colega hoje. Bom dia a todos que estão assistindo. Meu nome é Sérgio Yoshida. Eu trabalho na Alstom, na unidade Brasil, há mais de 20 anos. Sou velho já. E trabalho há mais de 12 anos na área de treinamento corporativo. No início, essa área se chamava treinamento. Hoje em dia as pessoas se referem mais a essa área como a área do aprendizado. De alguns anos para cá, eu não me recordo agora o tempo, nós temos a Alstom University. É uma organização que foi definida na Alstom para colocar o aprendizado e o treinamento como função estratégica dentro da empresa. Inclusive, na última atualização dos valores da corporação, esse valor do treinamento ele foi colocado, inclusive, como uma intenção estratégica. Nós somos milhares de instrutores qualificados no mundo inteiro. Eu participo de um subgrupo dentro da Alstom University que se chama Quality Academy. Eu sou instrutor certificado para vários módulos e também participo de iniciativas onde eu preciso testar, incorporar e usar ferramentas digitais. Saiu daí o meu relacionamento com a Klaxon, saiu daí o uso da ferramenta, e eu posso dizer, depois a gente pode conversar mais sobre isso, nada foi como era antes, depois que nós começamos a usar a ferramenta. Boa. Kevin, você já mencionou a Klaxon. O que é a Klaxon e que trabalho é que vocês têm feito a nível mundial para ser o que são hoje? Obrigado mais uma vez, Gonçalo, equipe, pela organização. Obrigado a vocês também que estão todos assistindo. Então, meu nome é Kevin Notan, eu trabalho na Klaxon, que é uma empresa francesa que já está há 5 anos no mercado. Trabalho no escritório de Paris e eu trabalho mais na parte de expansão internacional. Quanto à sua pergunta, a gente já trabalhava no acompanhamento dos nossos clientes na transformação digital, já há 5 anos, mas nesse contexto a demanda aumentou, claramente, e foi isso. O nosso mercado
original foi a França. Logo depois a gente se expandiu para os Estados Unidos, a gente tem escritório também. E esse ano, particularmente, a gente recebeu ondas de demanda, digamos, primeiro no mercado asiático, depois a Europa, Estados Unidos e agora a América Latina, ou seja, uma onda que conquistando Covid, né? Isso é muito bom. Uma coisa que eu não sabia da Klaxoon e que soube assim que conheci o Charles há um ano atrás foi que a Klaxoon é realmente líder no Brasil e tem um número incrível de utilizadores líder em França e que tem um número incrível de utilizadores em França e começaram em França, não foi? Só depois é que começaram a expandir-se pelo mundo, mas quando não me contou a quantidade de utilizadores que tem em França, a minha mente estourou completamente porque são completamente líderes em França. Portanto, também parabéns por isso e parabéns agora pela exposição internacional. Acho que está a ser muito animado e de certeza que a vossa presença aqui na conferência está de certeza ligada a esse objetivo de expandir dentro deste mercado a nível mundial. Sérgio, falaste já de conhecimento e de transmitir o conhecimento internamente. Como é que é passado o conhecimento interno dentro de grandes empresas como a Alstom? Porque nós vemos como consultor, uma das grandes barreiras que eu tenho é que se as pessoas estão trabalhando remotamente, é difícil passar aquele conhecimento como se passava no escritório. Mas a Alstom não tem um exemplo nessa parte da educação interna. Podes explicar um bocadinho como é que funciona a parte da educação internamente e como é que vocês garantem que essa educação é passada entre todos os departamentos da empresa? É uma ótima pergunta, né? Eu posso colocar isso em dois momentos bastante diferentes. O primeiro momento, a gente pode remeter aos fim dos anos 90, 1990, para ser mais exato, 1997, 98, mais ou menos, na Alstom. Qual que era o modelo? Treinamento presencial, as iniciativas eram coordenadas localmente, e na prática, como é que era isso? Era aquele PowerPoint de 200 slides, 90 slides, aplicado por um expert. Normalmente havia essa ideia que eu discordo, de que o grande especialista de um determinado métier era a pessoa mais indicada para aplicar aquele treinamento. Isso não necessariamente é verdade. Do começo dos anos 2000 para cá, muito antes de mudar a maneira de oferecer treinamento, a organização da Alstom no que diz respeito à área de treinamento, ela mudou bastante. Aí se criou a Alstom University primeiro. A Alstom University, ela criou vários eixos ela separou, por exemplo, as áreas legais, as áreas mais técnicas, a área de engenharia. Eu, por exemplo, eu estou naquele grupo que chama Quality Academy, e se criou primeiro uma organização. E com isso, a organização ficou, como nós temos uma organização matricial, ela é centralizada em Paris, ou seja, o escritório central ele faz sentido lá em Paris, e de Paris existe uma coordenação que fica em todos os mais de 60 países onde a Alstom está. A partir dali, uma das coisas que mudou radicalmente é que havia uma centralização de todo esse material e das pessoas especialistas, ou seja, as pessoas especialistas ficavam em Paris, elas eram obrigadas a viajar para a Índia, para o Chile, para os Estados Unidos, whatever, para qualquer lugar onde o treinamento fosse necessário. Ao longo do tempo isso mudou com o processo de qualificação, e nós estamos na última onda, onde aconteceu uma digitalização muito intensa dos treinamentos, e o que eu posso dizer, para resumir, para encurtar a conversa, é que nós não temos nem um modelo 100% digital, nem um modelo 100% presencial. Então, é verdade dizer que o modelo 100% presencial não existe mais. A tendência hoje, exatamente hoje, da Alstom, é fazer um modelo cada vez maior, num modelo que internamente nós chamamos de blended, ou seja, é um modelo que mistura conteúdo e-learning, que deve ser processado offline, conteúdo no formato flipped learning, onde as pessoas constroem o seu próprio conteúdo, com uso, por exemplo, e um amparo bastante pesado de ferramentas como a Klaxoon, e, em algum momento, existe um momento onde existe um webinar, ou seja, uma sessão ao vivo, não muito mais do que 50 minutos, uma hora, onde que as pessoas possam se conhecer, ou seja, formar network, primeiro objetivo.
Segundo objetivo, formar empatia com o conteúdo, com aquilo que está se determinando. E um terceiro grande objetivo, planejar. Muitas das atividades exigem certificações internas, então esse é o momento onde se planeja as certificações. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, dentro da Hoste, eu tenho que certificar pessoas, e existe um pós-momento a isso, onde existe toda uma estrutura de network por meio do qual se compartilha informações, conhecimento, conteúdo extra, e está havendo uma certa iniciativa de parte dos instrutores também trabalhar numa atuação de mentoria técnica, ou seja, eles ajudam a planejar o conteúdo, ajudam a construir o conteúdo, ajudam a planejar a certificação das pessoas e, posteriormente, ajudam a mentorar as pessoas que vão usar aquele conhecimento. Ou seja, é o full circle, para tentar fechar. Não é tão trivial e tão simples como eu estou tentando conversar aqui, mas é a orientação estratégica geral da Alstom hoje. Muito bem, muito bem. E isso tornou-se bastante mais fácil para o vosso uso da Klaxoon, mas falando um bocadinho da Klaxoon, Kevin, vocês começaram até mais focados na parte da educação, de transmitir informação, mas agora estão-se cada vez mais a transformar neste gigante de quase colaboração interna dentro das empresas. Em que é que a Klaxoon se está a focar neste momento para garantir que essa colaboração é feita com qualidade? E como é que a Klaxoon é diferente do Zoom ou de outras plataformas que são utilizadas como também para isso, quase que são usadas para reuniões, mas cada vez mais usadas também para transmitir essa informação? A Klaxoon aparece aqui, na minha opinião, consultor, sempre, como um player completamente diferente, com uma abordagem completamente diferente, e se calhar também isto derivado do vosso passado focado na transmissão de conhecimento. Podes falar um bocadinho sobre esta parte da Klaxoon e como é que tem sido crescer dentro de todo este novo mercado? Então, há 5 anos atrás, a gente nasceu de um grupo que focava na parte de treinamento, a digitalização da parte de treinamento, educação, mas logo na criação da Klaxoon, a gente focou na parte mais de colaboração em geral, digamos. Não só a parte de treinamento, mas também a parte de reunião, aquela reunião do dia a dia, aquela reunião semanal, a reunião para fazer os projetos. E isso foi o nosso foco desde o começo, a colaboração em geral e como melhorar o trabalho em equipe, digamos. Tornar as reuniões mais eficientes, mais participativas, mais inclusivas também. Isso foi realmente o nosso foco desde o começo. Agora, em comparação com outras ferramentas no mercado, eu acho que tem que fazer uma diferença entre as ferramentas de videoconferência, que a gente já tem, mesmo a gente na Klaxoon usa ferramentas de videoconferência, mas a Klaxoon é realmente complementar nesse sentido, porque você vai usar aquela ferramenta para fazer a videoconferência, é ótimo, a gente consegue se ouvir, a gente consegue se ver, mas a gente não consegue interagir, como se fosse, por exemplo, em presencial. Por exemplo, ontem eu estava falando, normalmente numa reunião, o que você vê? Um monólogo, onde tem 1, 2 pessoas falando durante toda a reunião, não a participação, e principalmente hoje, com a forma remota, você não tem um espaço para poder falar, para poder dar sua opinião, ou justamente o contrário, você entra numa chamada com 30 pessoas, todo mundo quer falar, obviamente, não dá tempo, a gente perde o foco, e é justamente aí que o conjunto de atividades da Klaxoon ajuda, para poder ter esse engajamento de forma estruturada, organizada, durante a reunião, mas o importante é também antes e depois, porque é assim que também que a gente vai ganhar tempo, com a preparação e o segmento dos projetos. E isso todo está disponível com esse conjunto de atividades para poder trabalhar antes, durante e depois. Boa. Tem uma coisa que eu gosto muito na Klaxoon, e desculpa, sério, é que realmente é a parte do board, não é? Que é muito visual. E eu uso bastante a parte do brainstorm, porque uma das queixas que eu tenho em todas as empresas é que é impossível ser criativo, é impossível ter trabalho criativo de forma remota. E a Klaxoon é uma das soluções, Kevin, certo? Vocês têm dentro da vossa plataforma várias ferramentas para fazer brainstorming, trocar ideias, etc. Que tipo de ferramentas é que vocês usam mesmo dentro da plataforma, dentro da reunião para isso? Realmente a parte de board é o carro-chefe da Klaxoon. É um quadro branco infinito, onde as pessoas vão poder alimentar
com qualquer tipo de informação, imagens, vídeos, links, qualquer coisa que for preciso para o projeto. E aí, o que eu estava falando é um quadro branco infinito, então você vai ter tudo no mesmo espaço, para o time simplesmente achar a informação e de forma visual. E se você não tem, porque o que acontece muito com ferramenta também ok, eu tenho uma nova ferramenta, ela é muito legal, mas onde eu começo? Onde eu vou começar? Tudo bem, eu tenho aquela página branca e sou criativa, mas eu preciso também de ajudinha e também para poupar um pouco de tempo, né? Então a gente criou uma biblioteca de templates e ela foi realmente desenhada no o que a gente viu com os nossos usuários, o que eles faziam com a ferramenta o que foi um sucesso, e a gente duplicou isso para disponibilizar para toda a comunidade de usuários, digamos. Boa. Isso é muito, muito importante. Sérgio, em termos da parte das diferenças, falaste um bocadinho da história daquilo que foi o treinamento dentro da Alstom, e agora estamos numa parte em que tem tudo ser remoto, não é? Ninguém está viajando mais, pelo menos até ao final dessa pandemia. Que diferenças é que tu encontras num bom treinamento online em relação à parte dentro da sala? Dentro da sala é uma coisa que nós já fazemos há muitos anos, nós, os professores, todo mundo, e de repente tudo isso passou para online. E o que nós vemos nas escolas é que todo mundo basicamente usou o Zoom e faz tudo igual, e vemos todo mundo aborrecido a ouvir, vai fazendo outras coisas, desligou já. Como é que conseguimos fazer essa diferença? Como é que conseguimos entregar um bom treinamento de forma completamente remota? Esse assunto, obrigado pela pergunta, Gonçalo. Esse assunto é bem delicado. Um treinamento, ele não é bom necessariamente presencial porque você aumenta o engajamento naturalmente, porque um instrutor que não facilita esse engajamento, o treinamento continua ruim. Então, agora, um instrutor, o contrário, um instrutor que consegue propiciar um engajamento bastante grande no cenário presencial, face-to-face, não necessariamente ele também vai conseguir isso no formato digital. Os desafios são completamente diferentes. Parte da explicação, eu acho que vem do seguinte, eu acho que os problemas, eu considero o treinamento também uma reunião, eu não vejo diferença, eu acho que o que muda no tipo de reunião que é o treinamento é o objetivo, porque a reunião classicamente tem dois objetivos só, ela tem o objetivo de trocar ideias, desenvolver ideias, ou de se tomar decisões, né? O treinamento é um tipo de reunião diferente, onde você objetiva o compartilhamento de conhecimento. Então, você não está buscando você até está buscando troca de ideias, não necessariamente você está buscando decisões. Mas, voltando à sua pergunta, eu acho que os desafios são diferentes. Isso é um ponto. Primeiro, essa questão de lidar com a câmera, essa questão, muitas pessoas se queixam de não poder ver os treinandos, ou seja, as pessoas para quem você está aplicando o treinamento. Eu costumo dizer assim, se tiver uma pessoa no fundo da sala, num treinamento celular, com um celular assim, o instrutor que também não consegue lidar bem com isso, talvez ele fique mais confortável no treinamento remoto, porque ele não vai ver isso, o que é curioso, né? Outra coisa muito interessante do treinamento remoto é que ele propõe, quando não se está compartilhando câmera, o multitasking, ou seja, a pessoa que está assistindo o conteúdo, ela pode fazer outra coisa, ela pode checar. Olha, a gente pode polemizar e dizer que se está no treinamento tem que estar 100% ali, etc, mas os tempos impõem coisas diferentes. Agora, existem coisas que eu acho que são comuns. O treinamento sendo in person, ou seja, no modo pessoal, ao vivo, cara a cara, e no modo remoto. Existem algumas coisas que são muito comuns. Primeiro, objetivo. Eu acho que o treinamento tem que ter objetivo, tem que estar adaptado ao que a audiência quer ver. Eu acho que isso não mudou. Isso, se você olhar a teoria clássica, eu estudo, por exemplo, num programa de pós-graduação em Educação e Tecnologia, você vê que esse tipo de ideia vem dos anos 60, quer dizer, e eu não acredito que isso mudou porque tem tecnologia, porque tem Klaxon, porque tem rede, porque nós estamos em pandemia. Eu não acredito que isso muda.
Eu acho que isso é um primeiro ponto. O outro ponto que eu acho que não muda nunca também é a cognição das pessoas. Por exemplo, 200 slides, como eu contei no exemplo que eu contei lá no começo, era o meu primeiro treinamento. Eu apliquei 200 slides em 4 horas. Num evento bastante crítico da empresa, num treinamento que eu tinha que aplicar na casa do cliente, 200 slides em 4 horas. Né? E o treinamento foi aprovado, o evento de faturamento aconteceu, mas eu olho para aquele momento, eu olho para aquele Sérgio daquele treinamento e falo, nossa, mas que desastre você foi. Assim, eu tenho um slide lá, Gonçalo, que tem 343 palavras. Quem leu 343 palavras? É todo um artigo. Então, eu acho que isso não muda. Né? E a outra coisa que não muda, eu acho que aí a gente pode debater se a ferramenta ajuda ou não. Vocês com certeza devem ter participado de treinamentos presenciais onde a interatividade é muito grande, seja por causa dos jogos, seja por causa dos post-its, etc. E eu acho que no modo remoto existem recursos um pouco mais divertidos, onde as pessoas, por elas não estarem num ambiente coletivo, expostas, elas interagem um pouco melhor. Né? O Kevin estava falando do Klaxoon. Existe uma atividade específica do Klaxoon que chama Adventure. Então, assim, é um jogo que você pode criar ao vivo, você coloca um pódio. O que a teoria sobre gamificação de conteúdo fala? Tem que ter prêmio. Então, o que eu costumo fazer, quando eu estava em modo presencial, eu já usava o Klaxoon em modo presencial, eu levava chocolate. Levava chocolate um pouco melhor para o primeiro lugar, outro para o segundo lugar e bala para o terceiro, por exemplo. Né? No modo remoto, como é que a gente faz? A gente pode chamar o Uber Eats, por exemplo, e mandar um pedaço de torta para casa da pessoa, por exemplo. Né? É uma coisa, eu não estou falando de inovação nem nada, assim, se você prestar atenção no conceito, você vai gamificar, tem que ter prêmio, né? Porque senão isso não motiva as pessoas, e a energia que se cria por conta daquela competiçãozinha é muito divertido dentro da sessão. Eu não tenho dúvida que aquilo que funcionava presencialmente, ela não deixa de funcionar porque a gente está virtual. Agora, é prós e contras. Eu não vou aqui defender que o virtual, o remoto, eu também não gosto do termo virtual, eu gosto do termo remoto. Ele é muito melhor do que o presencial. Existem prós e contras. Eu acho que há que se fazer essa ponderação. Eu preferia estar presencialmente, sem dúvida eu preferi, mas assim, a pandemia é algo que está posto, não tem como eu ir para o escritório e colocar 40 pessoas numa sala, quer dizer, isso hoje ainda não é possível, né? Então, eu acho que tem prós e contras, mas existem muitos mitos, né? E alguns desses mitos, eles são falsos, né? Existe instrutor interno, por exemplo, colega meu que diz, treinamento remoto não funciona, porque não tem interação, mas assim, ele é daquele tempo em que ele se postava num treinamento naquela condição de eu sei, vocês não sabem, eu sei. Isso acabou. Eu acho que a gente vive num mundo, com a tecnologia de informação, que você está falando uma coisa lá no treinamento, se ele está com o celular, em segundos ele descobre se aquele número que você está colocando está certo ou não está certo. Mas, Gonçalo, isso é diferente da época que era presencial? Não era. Eu acho que assim, a seriedade com que você vai se colocar lá e colocar um número para pesquisar, checar aquilo, é a mesma, sendo remoto ou não, né? Mas assim, hoje eu não consigo opinar para você, dos treinamentos que eu dou, o que eu acho, porque eu vou dizer que mais ou menos 60% do meu conteúdo eu consegui digitalizar para o modo remoto, né? Eu não consigo avaliar para você se isso é melhor ou pior. Algumas coisas eu posso dizer. Eu consigo colocar mais gente na sessão de treinamento, onde havia uma restrição para 25 pessoas, eu consigo colocar 60, por exemplo. Eu, por exemplo, em outros tempos, eu não conseguiria aplicar um treinamento para o Reino Unido. Eu teria que viajar para lá. E como a organização é setorizada, não seria eu que ia viajar. Viajaria alguém de Paris lá para o Reino Unido para aplicar esse treinamento. Eu consegui aplicar, me identificaram como instrutor certificado e eu consegui aplicar esse treinamento. Eu recebi, eu recebi notas bastante boas do pessoal. Quer dizer, é o tipo de coisa que não seria possível antes. Né? Claro. Então, é difícil ponderar. Existe quase uma democratização mais do ensino, não é? Porque de repente
Você é do Brasil, de São Paulo, consegue dar treinamento para 1000 pessoas numa semana em 4 pontos do mundo diferentes, quando antes seria praticamente impossível fazê-lo. Então, Isso aqui seria impossível, né? Você em Portugal, o Kevin em Paris, eu aqui em São Paulo. De uma maneira tradicional, nós teríamos que estar todos juntos numa sala de conferência, ou em Paris, ou não sei, em Lisboa, não sei onde você mora, mas nós deveríamos estar em um lugar físico, né? Isso aqui não seria possível, né? E a quantidade de pessoas que está aqui assistindo, talvez não pudesse viajar ou para Paris ou para... Bom, eu adoraria ir para Paris, mas mais pessoas têm acesso, né? no próximo ano fazemos o Future of Work Brasil em Paris. Oba! Todo mundo vai para Paris, na sede da Klaxoon lá, eu vi que tem lá uma loja toda bonitinha, todo mundo faz lá na sede da Klaxoon em Paris e vamos todos. O que achas, Kevin? Na verdade, a sede fica na Bretanha, no oeste da França. Ok, mas foi... Eu vi um edifício novo, muito bonito, a ser lançado em Paris. O que é então? Acho que começou a chover aqui bastante, eu não sei se eu tô com uma boa conexão. Você pode repetir, Gonçalo, a pergunta? Tem um edifício em Paris que vocês lançaram, penso que esse ano, mesmo antes da pandemia ou no final do ano passado, a Klaxoon, que é todo high-tech, não sei se é em Paris, cara, não é? É muito bonito o edifício e tem ecrãs grandes, tem um sítio para fazer talks, palestras. Não consegues ouvir. Acho que falhou. Tá chovendo. Eu consigo ouvir um pouco cortado, desculpa. Tá chovendo em Paris? Tá chovendo bastante aqui, do nada eu tô vendo, tá meio cortado. Tem uma loja da Klaxoon em Paris, uma loja nova, não tem? Um sítio onde agora vocês têm assim ecrãs, fazem eventos também, quando puderem. Você tá falando do escritório em Paris, né? Acho que sim. A gente tem um escritório em Paris que chama Klaxoon Store, é um espaço bem grande, de 500 metros quadrados, e é mais para receber, na verdade, os nossos usuários, para fazer treinamento, para fazer workshop, para ir um pouco mais longe, né, nos use cases. A gente tem uma equipe de assessoria aqui também, em Paris, que vai justamente, dependendo do seu projeto, o que você quer fazer, que tipo de reunião, que tipo de workshop, que tipo de treinamento, é mais a metodologia do que as atividades, né? E eu acho que isso é mais importante. Tudo bem ter a ferramenta, mas tem também que ter a metodologia porque, como o Sérgio falava, não é a mesma coisa fazer uma reunião, um treinamento presencial do que online. Tem que ter toda a metodologia para justamente criar essas reuniões, esses treinamentos. Então, em Paris a gente vai ter essa equipe, mas também, obviamente, agora em remoto também para assessorar e aplicar essas metodologias às necessidades dos nossos clientes. Boa. E Kevin, falaste em reuniões. Qual é a visão? O que eu vejo hoje nos meus clientes é que todo mundo passa 5, 6, 7 horas, e tocámos isso um bocadinho ontem no Zoom, a fazer reunião atrás de reunião, atrás de reunião, e o cérebro quase que se desliga. Qual é que é a visão da Klaxoon para uma reunião perfeita? Existe um tempo que vocês limitam? Qual é que é a vossa visão sobre uma reunião bem sucedida, desde a preparação até ao final, até ao fecho da reunião? Desculpa, cortou um pouco, mas acho que eu entendi o ponto, que é recomendações para ter uma reunião ideal, não é? Boa. Perfeito. Então, a reunião ideal, ela tem que ser participativa. Então, todo mundo pode ter um espaço para dar opinião, para poder participar, para dar o feedback, dar os comentários. Também depende muito do tipo de reunião, mas as reuniões mais eficazes, digamos, são as reuniões com, em média, 12, 15 pessoas no máximo. Ela tem que ser curta, meia hora como máximo, e ela tem que ser bem ritmada, com a preparação anterior. E isso que eu falava bastante também a preparação, eu acho que tem que responsabilizar também o time inteiro na preparação da reunião. Por exemplo, uma reunião semanal, o ideal é abrir um espaço logo na segunda-feira, por exemplo, para o time poder alimentar durante a semana inteira com as informações,
Assim a gente se junta na sexta-feira e já tem tudo disponível. Já tem todo o conteúdo, toda a informação, o time inteiro tem acesso à informação, e assim a gente vai poder focar realmente nas coisas importantes, porque de qualquer jeito, se eu tiver uma dúvida, eu volto naquele espaço, já vou ter a informação. Então, durante essa meia hora de sincronização na sexta-feira, a gente vai poder focar realmente nas coisas importantes, questões em aberto, coisas que precisam ser resolvidas, e assim a gente vai ter uma boa sincronização, digamos. Boa, boa, boa. E Sérgio, em termos de educação do treinamento, existe alguma duração perfeita ou um limite que você use para os treinamentos? Imagino, não mais de 4 horas. Existe algum limite temporal que você aplique? Existe. Isso é bem desafiador no seguinte sentido, né? Na empresa, dentro da Alstom, para você ter uma ideia, o treinamento mais longo que eu conheço, ele está separado em, acho que, 4 módulos, se eu não estou enganado, e são 3 semanas, não consecutivas, obviamente, mas assim, naquela semana são todos os dias 8 horas. Então, são de segunda a sexta, 8 horas, uma semana, e a gente chama de Week 1, que é o primeiro módulo, depois tem a segunda semana, depois a terceira, depois tem mais, agora eu não me lembro direito, mas são 2 ou 3 sessões também de 8 horas em assuntos específicos. Esse é o mais longo que eu conheço. A maioria, majoritariamente, os módulos têm 8 horas de duração. Né? Modo remoto ensinou para a gente que isso está tudo errado. Ok. A gente pode colocar aqui um pouco de ciência, né? A cognição do ser humano, ele funciona bem em ciclos de 18 minutos. Então, os 30 minutos da reunião do Kevin não vêm de uma referência à toa, né? Se a gente levar bastante rigidamente, a reunião ideal teria 36 minutos e você conseguiria desenvolver bem 2 grandes objetivos. Então, uma reunião que você marca para 30 minutos com 4 itens, tem enorme chance de fracassar. Independente dos recursos que você usa, independente da facilidade de engajamento que você tenha, tem grande chance de fracassar, né? Hoje, por exemplo, existem módulos de treino, só para dar um exemplo dos extremos, né? O maior módulo que eu tenho são 2 sessões de 2 horas cada. O maior módulo que eu tenho dentro dos treinamentos que eu digitalizei por conta da pandemia, são 2 dias em cada dia, não dias consecutivos, porque existe um período de homework, de lição de casa entre um dia e outro, de 2 horas. Esse é o menor módulo que eu tenho. Mas eu também trabalho construindo conteúdos baseados em realidade virtual. O maior módulo que eu tenho nesse modelo é 5 minutos, para você ter uma ideia. Então, assim, é difícil dizer qual é o tempo ideal. Depende muito do conteúdo, depende muito de que tipo de objetivo você quer atingir, e depende muito do sucesso cognitivo que você almeja, que você vai ter com aquele conteúdo. O que eu estou querendo dizer? Se eu fizer um treinamento virtual de meia hora, vai fracassar. Se eu fizer meu módulo webinar 4 horas, tem grande chance também de fracassar, porque é muito tempo. É muito tempo. O treinamento de longo, esse de 3 semanas, faz parte de um módulo técnico bastante estratégico para a empresa. Ele tem um modelo bastante que tem a ver, inclusive, com a cultura da empresa. Acho que esse é um outro comentário que eu queria fazer. Dependendo da cultura do negócio, determinados conteúdos em determinados formatos, eles fazem sentido na cultura da empresa. Então, é meio difícil dizer que aquele treinamento de 3 semanas está errado, e a gente precisaria rever ele para, por exemplo, comprimir para 1 semana, por exemplo. Essa discussão eu acho que é válida, mas isso faz parte de uma espécie de DNA do que a Alstom tem em termos, não de treinamento, mas daquele conteúdo em específico. Então, é difícil ponderar isso. É muito difícil, depende. Mas uma coisa importante que é importante se ter em mente é esse ciclo cognitivo de 18 minutos. Não à toa, uma palestra TED, o requisito é de 18 minutos. Não é à toa aquilo. Agora, se você entrar na página do TED, existe um novo modelo
que eles estão fazendo apresentações em 3 minutos. Esse é um sinal da pandemia, né? 3 minutos é melhor do que 18 minutos? É difícil dizer. O conteúdo, como você o constrói para 18 minutos, é completamente diferente do que 3 minutos, é óbvio, né? Existe inclusive um TED Talk bastante interessante falando de reuniões, que é 5 minutos. Né? É o tipo do material, por exemplo, que você consegue, nós dentro da Alstom, dentro do portal iLearning que a gente tem dentro da empresa, a gente tem vários conteúdos TED também, que são usados em sessões de treinamento. Né? Então, você vê que depende muito, mas o ciclo dos 18 minutos não é lenda, isso é verdade. Sim, e tu estávamos falando agora há uns dias, preparando essa talk, tu falaste de um livro que é muito, muito interessante, exatamente sobre as reuniões. Podes recomendar aqui para todo mundo, porque eu achei o livro genial e vou comprar. The Surprising Science of Meetings. Está sempre aí do lado, Sérgio. Estou vendo que ele não sai daí do lado. É por conta também da pós-graduação que eu estou fazendo. Então, o Stephen Hodgeberg, ele tem esse livro, ele é bastante interessante. Ele foi entrevistado pelo Charles da Klaxoon. Eu vou colocar o link depois aqui. Ele foi entrevistado, uma entrevista muito interessante. A gente estava falando de reuniões. Eu vou roubar um pouquinho o espaço do Kevin aqui. Tem umas coisas interessantes no livro que são estatísticas, né? Vocês têm ideia de quanto se gasta com reuniões nos Estados Unidos? Esse número está no livro. Quando a gente fez o briefing para preparar essa fala aqui, eu falei um número lá, eu falei que eu não lembrava, que parecia 700, 800 milhões, né? Minha memória, né, meu cabelo branco acho que está me atrapalhando, porque eu errei feio. São 1,4 trilhões de dólares por ano. Isso é um número levantado em 2015. Só para vocês terem uma ideia do que isso representa mais ou menos 8% do PIB americano, do GDP americano de 2014. Existe uma pesquisa que é citada, é da Alice Keith, é uma outra pesquisadora que o Stephen Hodgeberg ele cita aqui no livro. Ela fala que ela fez um levantamento, inclusive esse levantamento foi publicado por aquele site, aquele salary.com, que inclusive é um site, é uma organização que inclusive presta serviços para o Bureau do Trabalho americano. E eles fizeram uma pesquisa e a coisa que mais incomoda os trabalhadores de escritório americanos, adivinha o que era? Muitas reuniões. O que essa pesquisadora fez? Mediu quanto era o período médio que essas pessoas cuja maior dor era a coisa das muitas reuniões, mais ou menos quantas reuniões essa pessoa tinha por semana. Deu uma média de 21 a 23 reuniões por semana. Ela transformou isso em dinheiro, isso somou a cifra de mais ou menos 250 bilhões de dólares. Nossa. Então, assim, apesar do assunto reunião ser meio clichê, né, não é irrelevante, é muito relevante aparecer essa discussão da reunião, aparecer, por exemplo, fornecedores como a Klaxoon, que se engajam em tentar melhorar a qualidade da reunião. Você tem dúvida que isso aumenta a produtividade das empresas? Você tem dúvida que você ajuda a empresa a potencializar os lucros? Isso não é assunto pequeno. Definitivamente não é assunto pequeno e pode ser um assunto bastante estratégico para todas as organizações. Isso seguramente. Bom, eu penso sempre que nós falamos disto, eu penso sempre no caso do CEO da Doist, e a Doist vai estar aqui falando hoje, que é o tal caso de, eu estava fazendo uma entrevista para um canal norte-americano e estava-se queixando no final da entrevista que estava com demasiadas reuniões nessa semana. E a entrevistadora perguntou para ele, então, mas quantas entrevistas é que tem, quantas reuniões é que tem esta semana? Ele disse, tenho 5, normalmente tenho 3, esta semana está muito ocupada, não tenho tanto tempo para trabalhar. E comparando isso com as 20 reuniões, que é de longe o mais normal que eu vejo nas organizações hoje em dia, o mundo passa de reunião em reunião, a diferença é abismal, não é? Entre uma empresa que é muito assíncrona, e vamos saber um bocadinho mais hoje como é que eles trabalham de forma
quase completamente assíncrona para aquilo que vemos hoje em dia, que é, eu vejo todo mundo saltando reunião por reunião por reunião e passa todo o dia em videochamada, que também tem uma complexidade muito grande, que eu nem sequer conseguia trabalhar. Sobre isso eu queria falar uma coisa que é interessante, que tem no livro também, né? Foi feita uma pesquisa, o livro é interessante porque ele toma benefício de várias pesquisas adicionais, né? Então tem uma pesquisa cognitiva que foi feita, e eu achei interessante porque o tempo é exatamente o mesmo do ciclo de cognição, né? Foi feita uma pesquisa assim, quanto tempo você precisa cognitivamente para se recuperar de uma reunião ruim? Sabe aquela reunião que você sai dela e fala, puxa, perdi meu tempo, não devia ter ido, né? Você precisa de 17 minutos, o que é mais ou menos o tempo que você precisa para construir algo cognitivamente de maneira positiva, o que seria uma boa reunião. Você precisa ou seja, se você tem uma reunião encavalando com a outra, certamente isso está estimulando você a adoecer. Então, por exemplo, uma coisa que deveria ter em qualquer reunião é uma sessão de mindfulness bem curtinha. Existem exercícios muito interessantes, você pode colocar no board do Klaxoon para parar a reunião e fazer as pessoas respirarem por 2 minutos. Né? Então, assim, isso daí não é bobagem, não é conversa de autoajuda, sabe? São coisas que realmente eu acho que precisa se começar. Eu não tenho dados científicos disso, mas assim, a depressão, por exemplo, é a doença do século, se você olhar o levantamento da Organização Mundial da Saúde de 2018. Então, assim, tudo que vem e culmina na depressão, que é estresse, que é esse overload de informação, essa multiplicidade e quantidade muito grande de informações, acabam culminando. E assim, a questão não é demonizar a reunião, ou seja, tirar a reunião da frente. Reuniões são extremamente importantes, elas criam espaços democráticos dentro da empresa, criam espaços de inclusão, são espaços de tomada de decisão, né? E, existe pesquisa científica muito séria que as reuniões remotas, elas são melhores que as presenciais. Por exemplo, evita silos, evita relações de poder que tem nas sessões ao vivo, por exemplo, as pessoas que sentam perto da cabeceira, que sentam perto do orador, quer dizer, numa reunião virtual isso não existe. Isso não existe. Então, existem pesquisas que ponderam que, nesse sentido, o potencial de melhora desse tipo de relacionamento com as reuniões remotas é bastante grande. Agora, é assim, né? Não vai ligar só o sistema de audioconferência e ficar falando, porque não funciona. É a mesma coisa que a reunião presencial, onde só o Big Boss fala e se torna um monólogo. Aquilo não é uma reunião, não se troca nada. Sim. Aí eu acho que as ferramentas têm bastante influência. Uma última coisa que eu queria dizer, por exemplo, você usa o Klaxoon para fazer aquela coisa muito clássica. Painel branco, post-it, né? Eu até tenho aqui. Você pega um post-it, né? Tira um post-it, escreve uma ideia, cola lá no board, né? Se a gente parar para pensar isso no sentido democracia, no sentido relacionamento social, você vai ver que você obriga a pessoa a se expor. Existe pesquisa científica que confirma que quando a pessoa está fazendo isso aqui, numa ferramenta como a Klaxoon, ela posta 2,5 vezes mais ideias. O que é muito interessante. Muito. Então, assim, se você, por exemplo, quase coagir as pessoas a escrever e levar, ela não vai levar porque alguém vai olhar. Existe aquela coisa que é uma má prática de brainstorming, você pode criticar a ideia que foi colocada, mas no remoto isso não existe. Você deu send lá no Klaxoon, já era, tá lá. Né? Então, assim, isso é interessante. Pois é, Kevin, diz, Kevin, força. Não, é que eu gosto também, uma coisa que você falou, Gonçalo, é a parte assíncrona, né? Porque muitas vezes a gente faz umas reuniões que, se você for para pensar, era preciso a gente se juntar para falar do assunto, ou a gente pode fazer isso em outros canais? E é isso também que a gente está tentando repensar. Tem muitas reuniões que a gente dá para fazer de outro jeito, tem outros meios, e
o Sérgio falava, a reunião ela é estratégica. Só que a gente tem que parar para pensar quais são as reuniões que realmente a gente precisa fazer, porque é estratégico, e quais são as reuniões que a gente pode dispensar e fazer de outro jeito. E até deixar aberto, sim, é verdade. Olha, estou pensando, por exemplo, o brainstorming, nem todo mundo, assim, eu tenho um brainstorming numa reunião às 2 da tarde. Cara, depois das 2 o meu cérebro desligou, foi o almoço, o cérebro volta lá para as 5. Porque é que eu tenho que ser criativo às 2 da tarde e não pode deixar em aberto? E eu chego às 10 da noite, quando sou muito mais criativo, chego lá e posto todas as minhas ideias no final do dia. Eu acho que realmente isso é um muito bom ponto, Kevin. Olha, eu estou farto de tirar notas. Eu sou consultor e estou aqui tirando notas que nem um louco. Portanto, se vocês me virem escrever, porque tirei notas dos comentários do Sérgio e teus, Kevin, porque é muito, muito bom. Mas temos quase aqui a encerrar e está muito bom. E temos aqui todo mundo dizendo que as reuniões realmente é um tema muito interessante. Quase que nos desviamos aqui um bocadinho do nosso tema principal de educação, mas a verdade é que muitas reuniões acabam também por ser educativas. A Klaxoon lançou agora umas features recentemente, com muito em conta também àquilo que o Sérgio estava falando, que é a parte até de limitar o tempo da reunião. Além destas, puderes explicar um bocadinho que features são essas novas que vocês lançaram e também o que é que vem aí no futuro da Klaxoon? Estou com um bocadinho como a Vanessa, queremos um furo jornalístico, queremos saber um bocadinho o que é o futuro da Klaxoon para também deixar todo mundo entusiasmado com esse futuro, como nós. Então, a gente na verdade lançou semana passada o Board, a nova versão, uma versão que foi pensada, esses 6 meses de pandemia foram importantes nesse lado, porque aconteceram muitas coisas em 6 meses, os nossos usuários também fizeram muitas coisas, então a gente se inspirou, viu quais eram as necessidades, qual que era importante para os usuários, para acabar com esse produto, que é o novo produto que é o Board. Ele realmente é um quadro infinito, um espaço colaborativo, tem várias novidades sobre a parte visual, a parte criativa, também sobre a parte de vídeo, onde agora é possível também ter o vídeo dentro do Board para determinadas reuniões, mas com a mesma filosofia que a gente sempre teve, de estruturar as reuniões. Então, a gente não é uma ferramenta de videoconferência, mas realmente dá um espaço também de vídeo, o que é importante. E, por exemplo, no Board, o espaço para o vídeo é bem pequeno, porque não quero ver o que tem atrás do meu colega, isso não é importante. O importante é ver a dinâmica das pessoas. Então, tem uma parte onde eu vejo meus colegas, o resto a gente vê toda a informação, todo o conteúdo, de 5, 15 ou meia hora para a chamada, para manter o foco, e assim a gente também consegue força a ser produtivo, né, digamos. Boa. E o futuro? Tu podes dar aí algum futuro? O que é que vocês estão focando agora? Não tem que ser uma feature nova, mas se tiver aí uma dica daquilo que vai acontecer no futuro na Klaxoon, acho que estamos todos cada vez mais interessados naquilo que vocês estão fazendo. Eu acho que um dos focos também são as parcerias que a gente já vem desenvolvendo com grandes empresas de TI. A gente tem parceria com a Dropbox, a gente tem parceria com a Microsoft, a gente foi esse ano Partner of the Year da Microsoft, na categoria de Apps and Solutions for Microsoft Teams. A gente tem integrações com outras grandes empresas de videoconferência e a gente está aberto para novas parcerias. Acho que de um lado vai ser esse, outro lado também a expansão internacional, que é muito importante para a gente, e sempre vai ter a parte de produto que a gente está de forma permanente, dia a dia, com os usuários, tendo todo o feedback para sempre melhorar e mais se encaixar nas necessidades do momento dos nossos usuários. Boa. Eu, por acaso, fui parte dos testers da nova ferramenta e adorei elas. A própria presença da Klaxoon aqui, toda a discussão, todo o brainstorming daquilo que podíamos fazer, foi tudo feito na Klaxoon. Sérgio, terminando também, você queria fazer uma pergunta um bocadinho diferente, que é como é que está vendo o futuro dessa parte do treinamento no Brasil? Vamos voltar todos, quando terminar a pandemia, vai todo mundo voltar a viajar para ter treinamento ou vamos ser mais online, mais remotos? Vai ser uma mistura dos dois? Como é que está prevendo aí o futuro dos treinamentos dentro das grandes empresas? Com certeza,
Eu diria assim, eu vou dar o exemplo do meu conteúdo, né? Do conteúdo que eu sou instrutor, que é a Quality Academy, né? Eu acho que pelo menos 83, eu fiz um cálculo ontem preparando para hoje, qualquer coisa em torno de 83, 86% de todo o conteúdo, ele vai ser ou digitalizado, ou ele vai se tornar nesse modo misto, que é um pouco webinar e combinação com e-learning, conteúdos interativos como Klaxoon. Eu acho que essa é a tendência, é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, existem treinamentos, por exemplo, que não há como você transformá-lo em modo remoto, mas em modo virtual, sim. Por exemplo, eu também, como eu acabei dizendo, eu construo conteúdos com realidade virtual. Hoje, a gente também tem uma ferramenta que você consegue fotografar os ambientes com imagens 180 graus estereoscópicas ou 360 graus, e você prover a experiência da pessoa estar naquele ambiente, por exemplo, um ambiente perigoso, por exemplo, né? A polícia americana usa isso para treinar bombeiros, por exemplo, né? Agentes do Fire Department dos bombeiros americanos, né? Então, assim, eu acho que isso também existe. Agora, assim, no que diz respeito à viagem, eu acho que a alteração vai ser dramática. Acho que a alteração vai ser dramática. Acho que a empresa chegou à conclusão que realmente não faz muito sentido, por exemplo, me mandar para a Índia para dar um treinamento, ou me mandar para os Estados Unidos para aplicar um treinamento, quando isso é possível fazer dessa maneira remota, resguardando aquelas condições de que não é o mesmo treinamento no modo presencial, no modo digitalizado. Tem até uma pergunta sobre isso aqui, de quando que a Austin vai acabar com o PowerPoint. Sim, ia fazer no final essa. O problema não é o PowerPoint. Assim como o problema não são as reuniões. No caso do PowerPoint, tem uma dica que uma vez eu assisti num treinamento de bastante alto nível que a gente teve em Paris, na França, na sede da Alstom, com um treinador, assim, muito bom, dinamarquês, e a dica dele foi a seguinte, ele mostrou um quadro onde ele dizia assim, você quer passar um determinado conteúdo, é possível passar aquele conteúdo com uma imagem? Não escreva nada no slide. Ponto número 1. Você precisa escrever? Então, que você tenha, no máximo, 6 bullets, 6 palavras em cada linha. Então, tem a ver também com a noção de complexidade do cérebro, que ele se organiza numa proporção, é uma pesquisa científica da área computacional, não tem nada a ver com treinamento nem cognição, mas a complexidade é de 5 mais ou menos 2. Então, assim, o cérebro consegue tabular uma organização mental se você tiver de 3 até 7 itens no máximo. 7 já é complexo, você teria que ponderar coisas, mas talvez o ideal fosse ou 3 ou 5. Então, assim, o que a gente faria? A gente faria 5 bullets, no máximo 6 palavras em cada linha. É mais ou menos daí que sai o princípio do brainstorming, né? Que você coloca 3 minutos, 6 ideias para 6 pessoas, né? Pelo menos 6 ideias para 6 pessoas em 3 minutos, né? Sai daí mais ou menos essas regrinhas básicas. Não são regrinhas bobas, elas vêm de um fundamento de cognição. Se você olhar as pesquisas científicas na área de educação dos anos 60, a maioria não era educador, o que é interessante, era tudo cientista da área de psicanálise, eles estudavam cognição, havia uma certa atração pelo estudo do cérebro, como se o cérebro fosse uma coisa separada do corpo e das emoções, né? Então, assim, veio mais ou menos daí todas essas ideias, né? Como Edgar Dale, que falava do cone da experiência nos anos 60, né? Então, veio daí essas ideias. O duro é assim, não existe comprovação científica séria dessas coisas, mas essas coisas funcionam, né? Não sei explicar direito por quê, mas funcionam. Muito bom, meus caros. Tem sido um grande prazer essa conversa. Tenho aqui um documento, num possível, um doc aqui cheio de notas, já com o vídeo que o Sérgio partilhou. Já coloquei aqui todo mundo que quiser fazer um free trial da Klaxoon neste momento. A Klaxoon está oferecendo um free trial até maior do que estavam oferecendo antes. Portanto, aproveitem, diz aqui 90 dias de free trial e são realmente uma plataforma muito poderosa. Acredito que mal tenham o conhecimento certo para usar o Klaxoon da forma como deve ser usado.
Cara, a nossa própria empresa, o Future of Work, tem aqui o João já dizendo, Gonçalo, você tem conta na Klaxoon, não disse nada para mim, nós devíamos ter feito isto no Klaxoon. Olha, pronto, fica já para o próximo. Portanto, Sérgio e Kevin, muito obrigado pelo vosso tempo. Tem sido muito, muito interessante falar convosco. Conversa sempre muito interessante. Sérgio ensinou-me imenso sobre treinamentos e agora sobre reuniões. É um tema em que eu vou debruçar-me ainda mais, porque é quase uma pandemia de reuniões que estamos a ter em muitas empresas, o mundo está esgotado, então essa parte da saúde mental também está ficando um pouco para trás. Kevin, é muito entusiasmante ver a Klaxoon a sair de França e a conquistar o mundo e a tornar-se cada vez melhor. Essa nova feature que nós falamos é uma feature muito interessante. Eu tive uma chamada com o Charles através dessa feature e foi incrível a forma como nós trabalhámos e resolvemos tudo muito mais rápido. Numa reunião que demoraria meia hora, fizemos tudo em 7 minutos. Foi incrível. Portanto, também parabéns por esse desenvolvimento e muito obrigado pela vossa presença aqui. Já a seguir vamos ter a Fernanda a falar, dê-me só um segundo, a Fernanda a falar de espaços de trabalho distribuídos, que é de onde é que vamos trabalhar hoje, ou pelo menos onde é que vamos trabalhar depois da pandemia acabar, porque hoje em dia está um pouco limitado. Até já, daqui a 3, 4 minutinhos estamos aqui de volta. Kevin e Sérgio, grande abraço, bom dia, boa semana, bom trabalho para vocês e obrigado, caso queiram ficar por aí, são sempre bem-vindos, claro. Até logo. Muito obrigado. Tchau. Obrigado.